talvez, lugares que você queria visitar. E a gente faz esse retrocesso, né? Eu faço isso muito. É comum a gente ver aí a retrospectiva, né, na televisão. Na nossa vida também é assim. A gente vai pensar aí no ano e a gente se pergunta, será que eu consegui fazer o que eu precisava fazer, o que eu tinha que fazer, o que eu me propus a fazer? Independente se essa resposta dessas perguntas for sim ou não, isso também nos leva a começar a planejar o novo ano. Né? A gente começa a pensar em o novo ano vai começar, os meninos na escola, o que a gente vai fazer, quais são as metas, eu vou tentar fazer o que eu não consegui fazer esse ano, eu vou planejar de novo, vou ver tudo de novo. Então, a gente acaba começando esse novo ano, mais ou menos sabendo o que a gente vai fazer, pelo menos tendo uma ideia do que eu quero, o que eu vou fazer. E aí a gente começa o ano assim, mais ou menos, né? Sabendo isso. E quando foi lançada essa proposta, essa pergunta, eu confesso que eu tive que parar para pensar muito sobre isso, porque eu percebi que eu nunca tinha pensado nisso. Eu percebi que todas as vezes eu pergunto o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. E quando vem a pergunta, o que Deus espera de nós para o próximo ano, para 2022, eu percebi que eu nunca pensei por essa perspectiva. Nunca perguntei o que Deus quer de mim. E foi tenso para mim pensar sobre isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Né? Deveria ser comum para a gente, para nós consagrados principalmente, né? Ou para as pessoas que decidiram seguir Jesus. A primeira coisa que eu devia pensar é o que Deus quer para mim. Mas não é assim. Não posso ser hipócrita e dizer para você, tudo que eu faço eu estou pensando como Deus quer. Não. A gente tem isso em nós, é humano, né? Não é nossa culpa. Muitas vezes é isso. É a nossa condição humana que nos leva a isso. Foi assim com Adão e Eva. Por que eles pecaram? Porque eles deixaram o eu falar muito mais do que Deus no coração deles. Eles viram ali, deslumbraram uma coisa que eles julgaram ser boa para eles e esqueceram tudo que Deus falou. A ordem de Deus para não fazer, para não comer do fruto proibido, simplesmente não valia diante do que eles queriam da sua vontade. E eu comecei a refletir e pensar sobre isso, que muitas vezes é isso que a gente faz. Então, nessa reflexão, nós temos que parar para escutar a voz de Deus. Como a gente parou para escutar o sacerdote, nós temos que parar para escutar a voz de Deus e ver o que Deus quer para nós, né? O que Deus deseja em ser no nosso coração. E foi isso que nós fizemos. Se a gente prestar atenção ao que foi lido aqui na primeira leitura sobre o apóstolo Saulo, que depois virou Paulo, né? Ele já tinha uma ideia fixa do que ele ia fazer, como ele ia fazer, as ações e os atos. Era uma pessoa que era bem vista na época, tinha posse, tinha bens, mas o momento em que Deus realmente chegou para ele e ele teve esse processo de conversão, foi rápida. Da mesma forma, a gente se pergunta, o que será que Deus quer para mim? Será que é o mesmo meu pensamento, eu polaco? Às vezes não. Então foi diante disso que nós, ao receber o convite ontem do nosso fundador, ficamos até surpresos, já amanhã sim, vocês. Disse que bom soldado é aquele que sai do quartel, né? E sabe se realmente ele é bom começar fora do seu anseio, então tá aí, vamos para frente. Fizemos as nossas orações diante do Santíssimo
E a palavra que ele nos deu é muito interessante, que se confirmou por 2 vezes. E a gente terminou aqui ontem, fomos para lá, rezamos, e a palavra que foi colocada, né, a gente em comum lendo, na verdade orando, depois a gente abriu a palavra, né? Quer complementar? Já? Antes de você entregar o ouro. Eu ia segurar. Tá bom. Antes dele entregar, deixa eu concluir aqui. Sobre o que a gente estava falando, a gente está tão ligado no nosso eu que esquece de Deus, né? Voltando a essa ideia aí. E aí eu percebi que a gente precisa de Deus para voltar para Deus. A gente precisa por uma graça, não por nossa vontade. Com Adão e Eva foi assim, né? Se a gente continuar na história, nós vamos ver quando eles encontraram com Deus, eles se cobriram, ficaram envergonhados. E na conversa de Deus eles perceberam o grande erro que eles tinham causado. E aqui no nosso caso, o Espírito Santo vem falar conosco. Ele vem ao nosso encontro, como foi falado ontem pela Sandra, pelo nosso fundador. O Espírito Santo fala conosco, como já foi falado, não só ontem pela Sandra, mas muitas pregações aqui foram faladas, Robson falou, muita gente falou aqui. Nós temos que entender que nosso fundador é um homem com defeitos, com pecados, como todos nós aqui. Mas é ele o filtro, é ele que é a antena, digamos assim, do Espírito Santo. E ele nos trouxe essa proposta de pensar que Deus espera de nós em 2022. Eu quis completar isso porque tamanha a importância que é isso, que eu tenho certeza que ninguém aqui tinha pensado ainda isso. O que Deus tem para nós? Pensou o que eu preciso, o que eu tenho que fazer? Eu não pensei. O que Deus espera de mim? Muitas vezes a gente vai nas nossas orações e pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não estou entendendo nada. Mas você parar diante de um novo ano e pensar assim, Deus, o que o Senhor quer para mim nesse ano? Não. Precisou o Espírito Santo vir nos, através do nosso fundador, e dizer isso para eu pensar. E eu não falho em afirmar que eu tenho certeza que muitos de vocês. Pensa aí se não foi assim. Não vou nem perguntar, mas eu sei que foi. Porque comigo foi assim, foi muito forte isso no meu coração. E aí, como o Polaco falou, o que nós fizemos? Ontem, já depois que o Sr. Afonso falou que a gente vinha partilhar hoje, a gente foi perguntar para quem sabia a resposta. Porque até então nem sabia a resposta ainda. Então nós fomos à capela perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de nós? E ele respondeu com uma única palavra. E aí demorou um pouquinho ainda para a gente entender o que aquela palavra significava. Agora eu vou deixar só. Tão bom, podia ter continuado. Mas vamos lá. Então, e essa resposta, ela é tão clara que a gente fica assim, mas será que é isso mesmo? A gente às vezes fica na dúvida, né? Pergunta para quem sabe, quer saber a resposta, mas eu quero saber da minha resposta, não a resposta que Deus tem para mim, né? E ele falou, sede, através da palavra, né? Ele mostrou na Bíblia a palavra sede, que foi no Salmo 42, quem depois puder ter uma oportunidade, no versículo 2, lá bem pequeno, que diz assim, como a costa deseja as águas correntes. E aí, como a costa deseja as águas correntes, o que significa isso? Eu fiquei sem entender. Eu falei, olha, você entendeu isso? Não entendi. Aí, beleza. Fomos para casa e tal, e trabalhei, ela também trabalhando. Falei, vamos ter que se virar aqui agora, que o dia é hoje. Então, dando uma olhada com mais critério e analisando essa palavra, a gente percebe que a costa nada mais é do que um animal muito sensível, é um animal muito frágil, é um animal, por sua fisiologia, ele necessita de muita água para sobreviver e pouco alimento para sobreviver. Diferente de muitas espécies que a gente vê,
ele tem essa característica. A gente ficava assim, mais água, sede, sobreviver, né? Então, a gente analisando isso, colocando na nossa realidade o que realmente ela precisa para sobreviver da água. E essa água para a ave, para esse animal, para esse animal é muito interessante que é um animal que ele não consome e não bebe qualquer tipo de água. Tem que ser água limpa, água pura e direta da fonte. Se a gente for parar para pensar e fazer uma analogia conosco, que água é essa que nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, temos que receber para estar com comunhão com Deus? O santo sacrifício no altar, o sacrifício da nossa igreja, que hoje nós tivemos a grande oportunidade de receber antes de ministrar a palavra. Então eu falei, poxa, tem sentido isso, né? Essa palavra, tranquilo. E além disso, o que é interessante é que essa palavra sede, se a gente for pegar no dicionário mesmo, no português, no linguajar tradicional, ela tem um significado de ceder, doar, a primeira pessoa, a terceira pessoa do singular. Eu falei, poxa, então se eu cedo para mim, cedo para o próximo, e eu vim entender, se eu cedo para o próximo, é através de quê? Das minhas ações que eu faço, através do meu carinho, do meu amor, como foi dito ontem, bem explicado. E é interessante que, se a gente parar para pensar e fazer essa analogia conosco, tem tudo a ver. Ela tem um propósito de consumir só a água pura. Ela precisa de mais água e menos carne, menos alimento para se manter. A sua fisiologia é assim. Ela pode ficar vários dias sem se alimentar, mas não pode ficar vários dias sem consumir água. E é interessante que ela pode passar por ocasiões, pode passar por tempestades, mas ela tem sempre um foco e um objetivo, é que chegar no final e consumir essa água. E ela não pode passar mais de um dia sem estar inteiramente consumindo essa água. E é muito, vamos falar assim, legal, porque além dessa característica que ela tem sempre um objetivo. Ela foca naquilo, ela tem aquele objetivo, eu tenho que consumir, independente se ela passa por provações, independente se ela passa por problemas, ela atravessa o deserto, mas ela sabe aonde ela vai conseguir essa água limpa, ela vai direto na fonte. E muitas das vezes nós esquecemos dessa água, esquecemos do que é proposto para nós, o Santo Terço, o Santo Rosário, a Eucaristia, Jesus sacramentado. E o que acontece conosco quando a gente se afasta? A gente exala um cheiro do pecado. E esse animal tem uma característica interessante, que o que acontece se ela ficar sem consumir água por mais de 2 dias? Ela exala um cheiro. E esse cheiro dessa ave faz com que faz com que ela exale esse cheiro, e esse cheiro atrai outros predadores para consumir essa ave. Ela é uma ave pequena, é um animal pequeno, frágil, então com isso ela exala esse cheiro, então é característico de outros irem lá e consumir. Da mesma forma somos nós, se nós ficarmos afastados dos sacramentos que a igreja nos propõe. A fragilidade que nós temos através do dia a dia, da correria, como Paulo fez antes da sua conversão. Paulo não queria saber disso, Paulo não queria saber de festas, de consumir, de ir atrás dos cristãos. Então a realidade era uma, após a conversão se tornou outra. Então essa palavra de sede, ela veio inteiramente cair na nossa realidade de buscar, de ter um anseio, de ir atrás, de correr, de estar sempre em busca do nosso objetivo. Peraí, agora me perdi. Então, hoje a igreja nos propõe celebrar a conversão de Paulo.
Paulo estava ali decidido. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele traçou uma meta e foi. Né? Ele buscou o que ele precisava, ele pegou a autorização lá do sumo sacerdote para ir para Damasco. E ele, no meio do caminho, algo aconteceu. Né? Jesus entrou na vida de Paulo. E ele precisou cair para enxergar Jesus na sua vida. E muitas vezes é isso que a gente faz, é isso que acontece com a gente. A gente está sempre numa busca tão grande, como o Polaco falou, o que Deus nos revelou para a gente foi ter sede. Né? Ter sede. E que sede é essa? Não é qualquer sede. A sede de buscar. A sede de enfrentar o que precisar enfrentar. E aí, estudando sobre isso, tentando ouvir o Espírito Santo falando comigo, eu comecei a pensar ali naquele momento de Paulo, né? Na hora que ele estava ali naquela caminhada, na sua certeza, na sua verdade, buscando o que ele tinha traçado, e simplesmente Jesus chega na vida dele e muda tudo. Tem alguma semelhança com a nossa vida? A minha tem. Simplesmente muda o rumo, muda tudo. E a gente está sempre nessa busca, nessa ânsia. E eu penso que Paulo tinha essa inquietação. Ele era um homem temente a Deus, né? Um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele estava perseguindo os cristãos porque era uma coisa que ele acreditava, né? Era a sua verdade. E ele foi atrás daquela sua verdade. E por que a sede? É essa sede que Deus nos pede. Só que Paulo estava no caminho errado. Era a verdade dele, era a sua certeza. Mas Jesus foi lá para dizer para ele: por que tu me persegues? Para dizer para ele: opa, não é por aí. Né? E aí a gente também, eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem, mas eu estou tentando me colocar no lugar de Paulo, fazendo uma comparação lá do que aconteceu com Paulo, do que acontece na nossa vida. A gente, nessa nossa procura, nessa nossa ânsia, a gente vai tentar, de alguma forma, suprir essa necessidade, tampar ali aquele buraco que a gente tem da nossa alma, né? Isso o salmista fala, que a nossa alma tem sede de Deus. É essa comparação da costa, né? E a gente vai buscar na comida, a gente vai buscar muitas pessoas aí nas festas, nas farras, né? Paulo buscou nisso, na raiva, na ira, na perseguição contra os cristãos. E eu entendo ali, e eu parei ali naquela cena na minha mente, quando Paulo cai, olha para cima e vê Jesus, né? Eu acho que já nesse momento ele começou a se perguntar: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? O que Deus quer de mim? E assim eu vi aqui a proposta do grupo de oração. Foi nesse momento que eu consegui igualar Paulo a nós, perguntando o que Deus espera de mim. Nesse momento que Paulo pergunta. Por que a costa? Porque é a sede que Jesus tocou no meu coração, que Ele pedia para nós esse ano, é a sede da costa. Assim como salmista. E estudando o que é a costa, eu vou explicar para vocês mais direitinho, eu acho que ficou meio embolado, mas assim, a costa é um cervo pequeno. O que é que acontece? Ela não tem gordura no corpo. Então ela precisa muito mais de água do que de alimento. Então ela faz tudo o que for necessário em busca da água. E não é qualquer água, é da água limpa, da água pura. Ela só bebe, é o único animal do mundo que só bebe água limpa. Então ela procura a nascente. Então ela enfrenta o deserto, ela enfrenta predador, ela enfrenta a fome, ela enfrenta tudo. E diz, eu vi um historiador falando que quando ela encontra a água, ela pula. Ela pula mesmo de alegria, ela entra dentro da água, ela bebe muita água, se molha e aproveita daquilo. E é essa sede que o Senhor pede para nós este ano. Uma sede pura, de um animal indefeso, inocente,
que sabe que ele necessita dessa água para sobreviver, muito mais do que o alimento. Essa sede. Vocês estão conseguindo me entender? Deus pede para nós esse ano, tenhamos sede. Assim como Paulo. Se a gente continuar na história, tem tanto livro, a Bíblia às vezes não fala tanto, mas a gente tem outros livros que dá mais detalhes sobre a história de Paulo. Ele foi sim com sede. Ele queria já sair pregando o evangelho, mas os outros lá não deixaram. Olha, você está avisado, estão tentando te matar. Tem momentos, né, falando sobre isso. Ele queria, ele foi com vontade. E a costa no Salmo veio me mostrar isso. A gente ter essa sede pura e limpa, né? E ainda nessa mesma meditação, o Senhor também me mostrou uma outra sede. Me mostrou um Deus sedento. Porque o Senhor também tem sede. Né? Nas Escrituras a gente vê tantas coisas, tantos momentos que Jesus pede. Né? Na cruz ele diz, tenho sede. Com a samaritana ele pede, dai-me de beber. E no nosso entendimento que a água pura que nós buscamos é Cristo. Aí a gente pode perguntar, do que Deus tem sede? Como que a gente mata a sede de Deus? Se tiver essa dúvida, eu tive. Como que a gente... Deus tem sede, tá? Eu entendo, mas de quê? Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede que nós tenhamos sede do seu amor. Sede da tua presença, sede da tua palavra, sede dos teus ensinamentos. Porque o Senhor quer nos satisfazer. Ele quer nos completar esse vazio que a gente tem dentro de nós. Por isso ele está sempre nos buscando, está sempre nos chamando, como ele fez com Paulo lá no caminho de Damasco, como ele fez comigo, como ele fez com Polaco, como ele fez com cada um de vocês no dia que ele chamou. Você não, vem para cá. No dia que ele te chamou para se consagrar na comunidade, no dia que ele te chamou para servir numa paróquia, no dia que ele te chamou para o seu chamado aí, para a sua missão dentro do reino de Deus, ele está sempre nos chamando. Porque ele quer nos saciar. A sua sede é de saciar a nossa sede. E é isso que eu entendo, que nós entendemos, que o Senhor pede para nós esse ano, que tenhamos sede. Mas uma sede como a da corça. Uma sede que vai, que enfrenta, que não interessa o obstáculo, que passa muralha, que passa pedra, que passa fome, que passa o que for necessário, o que for preciso, para encontrar essa água viva, que é a única que vai conseguir satisfazer o nosso vazio, a nossa sede. Então, é isso que a gente veio trazer para vocês. Tenham sede.